Fala pessoal, voltamos aí, vídeo 2, vídeo final. Vamos ser um pouco mais breve aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir os arquivos brutos. Agora eu estou usando softwares aqui que são específicos, né, do que a gente está fazendo. Então vou começar aqui utilizando o Global Mapper. E o que é que a gente vai fazer? Nos arquivos do cliente, essa pasta aqui, João, é a pasta que vai ser mandada para ti. Lá dentro vão ter essas três pastinhas aqui. A primeira pastinha vai estar aqui dentro, é, vai estar aqui dentro esse KML aqui, essa pasta KML. Então vai ter a KML, a gente dividiu o bloco lá de cima, Belo Horizonte, e aquele bloco aqui de baixo onde está a sede. A gente vai mandar para vocês esse aqui, por exemplo, é da parte de cima, da Belo Horizonte. Quando você abrir, então, essa pastinha aqui, ó, KML, KML, tá? Essa parte aqui, ao dados, não vai ter, não. KML. Então, vocês vão ver, por exemplo, da Belo Horizonte, esses 5 arquivos. Você vai abrir um por um. Então, vamos abrir o primeiro, ó. Abrir o primeiro, ó, olha o que aconteceu. Meu Google Earth abriu, tá? E veio só um pedaço da área, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, vou abrir o segundo. Olha só, abriu o segundo pedaço. Vou abrir o terceiro. Olha só, tá? Abriu o terceiro, abriu, ó, abriu outro pedaço. Vou abrir o quarto, tá? Vou abrir o quinto e vou abrir o sexto pedaço. E olha que legal, a gente tem a Belo Horizonte aqui, Google Earth, todo mundo tem nos seus computadores, se não tiver, baixa aí o Google Earth, digitem Google Earth dessa forma aqui, ó, Google Earth, vocês vão baixar ele aí e vão ter acesso. Então, João, você vai poder analisar agora toda a tua fazenda aqui, ó, você vai poder fazer uma rotação, ó, olha que legal aqui, ó, tá? Segura o scroll do mouse, né? O meu tá meio lento aqui, porque eu estou rodando um processamento, estou exportando uma imagem para ti aqui, né? Então a gente consegue, ó, ir analisando tudo. Você tem agora a imagem real da tua fazenda no Google Earth, tá? Então a gente vai conseguir analisar tudo aqui. Conforme você vai passando o mouse, ele vai dando uma carregada, vai dando uma travada, depois que ele carregar, vai rodar liso, tá bom? Então você vai ter a tua fazenda toda aqui, cara. Se eu segurar aqui o scroll do mouse e rotacional, a gente consegue ver aqui, olha só, a altimetria, a gente consegue ver o relevo, ó, bem legal aqui, em tempo real da tua propriedade, tá bom? Então vai ter lá essa pasta KML, tanto para o bloco de cima quanto para o bloco de baixo. Depois a gente vem os mapas PDF, para os dois blocos também. Vai ter esses 5 arquivos que eu acabei de mostrar para ti aqui. E vai ter essa tabela aqui, ó, essa reunidas e reunidas 2, né, dos dois blocos. Quando você abrir eles, né, vai estar aqui, ó, é só a tabelinha com as áreas dos talhões, né, se você quiser imprimir o PDF, colocar em algum local aí, né, para todo mundo ver, certo? Então fica mais fácil, colocar dentro das máquinas, tem galera que gosta de colocar dentro das máquinas ali, pregado até no vidro da máquina, também pode ser bem legal, tá? E aí vamos explicando a parte do cliente, então, vamos entrar um pouco na parte técnica agora, que é o que interessa para a gente. Eu vou tirar um zoom aqui, vamos aqui, ortomosaico, vamos trazer aqui então para nós a Reunidas 2, tá? Vou trazer a Reunidas 2 aqui, vou trazer ela para cá, vou trazer aqui a Belo Horizonte, foi o nome que a gente deu aqui, tá? A equipe deu aqui para a fazenda, só a título da gente abrir o rascunho, certo? E eu tô com elas aqui, então vamos começar por aqui, certo? Então olha que nível de zoom a gente consegue imprimir aqui, tá? Olha só, e a gente consegue ver então o que é que está acontecendo no terreno, as erosões, se tem, se não tem, tá?
Então a gente consegue ver tudo, né? Qual foi o sentido do plantio, qual foi o sentido da colheita. A gente consegue enxergar tudo isso daí, certo? A gente consegue aqui, ó, no talhão em cima da casa, olha o estado que está isso aqui, as erosões, olha só, tá? É realmente aquele mar de água aqui, olha o que acontece, né? A gente tem aqui o dreno ao lado da pista de pouso, né? Que você queria que a gente analisasse isso daqui. E foi muito interessante a gente ver isso, cara, porque quando a gente pegou aqui o dreno, né? Vamos abrindo tudo aqui, a gente pega aqui esse produto que nós temos aqui, que é o MDS, a modelagem do terreno aqui, que a gente consegue ver a altimetria do terreno, ó, tá? É isso aqui que é o teu terreno, ó. Então a gente consegue ver a parte mais alta com 364. A gente tem lugares aqui com 134, ó, como foi o caso aqui, tá bom? Então nós podemos enxergar tudo. Quando nós pegamos aqui a parte ali, vamos pegar a parte só um momento aqui, cadê? Essa parte aqui da sede, ó, olha só, a sede, né? Então foi muito legal a gente ver aqui que a gente fez vocês fizeram um dreno vindo daqui para cá, ó. Então olha como vocês fizeram o dreno, cara. Perfeito aqui, ó. Opa, só um momento aqui. Vocês fizeram o dreno perfeito. Olha essa caída aqui, ó. Ó, olha lá, ó. Olha o que aconteceu lá, ó. Olha a bolinha lá em cima do dreno. Então é água ladeira abaixo, né? Essa água chegou aqui no açude, certo? E aí o açude realmente não deu conta e ela começou a escoar aqui pelo açude. Mas pelo menos tu conseguiu tirar boa parte da água dentro do talhão. Então, os dois melhores talhões da fazenda, em termos de a gente não avistar muitas erosões, são realmente os dois talhões que estão abaixo ali estão abaixo do dreno que vocês fizeram, né, cara? Que é esse talhão aqui, né? Que não sei em termos de produtividade, mas olhando só a superfície dele, esse talhão aqui e esse talhão aqui, foram os dois talhões que a gente considerou ali perfeitos. Nesse aqui de baixo a gente tem um problema bem grande, né? Porque olha a quantidade de água que está caindo aqui para dentro dele e essa água ela está caindo aqui em cima da estrada nova que você fez. Então a gente precisa urgentemente, né? Olha só, temos mais boa quantidade de água aqui, ó, também, ó, caindo ali para dentro, certo? E essa outra aqui também está bem deteriorado, essa outra erosão, está cortando aqui a estrada também. A gente precisa fazer alguma coisa. E ele vem cortando aqui para dentro, né? Iniciando até aqui alguma vossoró com erosão dentro da área que está vegetado. Tá? Isso é bastante perigoso, porque se começa a abrir aqui, com esse solo que vocês têm, que é um solo muito resistente, mas quando começa a abrir, começa a dar bastante problema. Então aqui a gente viu que esse dreno, cara, que esse dreno aqui ajudou demais, demais, demais mesmo, né? O que vocês fizeram. Mas a gente consegue, ó, ir olhando em tempo real os problemas, ó, que acontecem na área, ó. Da onde que essa água está surgindo, da onde que ela está vindo, né? E tem uma coisa muito boa aqui, né? Que até expliquei para o Cleiton aí, que em quase tudo aqui é muito legal porque a gente não tem água de fora vindo para dentro. A maioria aqui, 90% dos talhões, é área de dentro, água de dentro, que a gente joga para fora. A gente tem para onde jogar, né? A gente não viu lavoura vizinho. Então, o ruim é quando a gente tem um talhão desse aqui, que aqui do lado esquerdo é o vizinho e do lado direito é você. Então, se a gente faz um dreno, se a gente faz um terraço, a gente não tem para onde canalizar essa água se não fosse para dentro da própria fazenda do vizinho. Então é um trabalho que às vezes tem que ser feito em conjunto, né? Aqui a gente pode pegar também, vamos abrir aqui agora o nosso fluxo de drenagem dessa propriedade. Então aqui dentro de arquivos técnicos a gente tem o fluxo de drenagem, vamos pegar aqui essa aqui, ó, fluxo de drenagem. Eu vou trazer para cá, ó. E deixa eu abrir agora a outra aqui.
E as duas. De drenagem. Olha o que é que acontece. Olha, aqui a gente consegue ver aonde que a curva que está estourando. A gente já consegue ver pela imagem, mas agora a gente consegue ver qual o caminho dessa água corretamente, onde que está acumulando mais, onde está acumulando menos, ó. O que é que está acontecendo aí com essa água. Lembrando que esse local aqui são locais, esse aqui onde está a curva, entre 15% e 25% de declividade. São locais bem restritos. Mas vocês olham quanto de veia de água nós temos, e se nós voltarmos lá naquele mapa nosso de fluxo de drenagem, ele tem muito menos. Por que que ele tem muito menos? Porque aqui a gente já fez um filtro, né? E a gente já fez um processamento para descobrir os azuis mais escuros aqui, que nem eu falei para vocês. E é esse azul escurão que a gente tem que combater. Esse branco e esses dois azuis aqui mais claro, se fosse todo o talhão desse jeito, a gente nem precisava fazer curva de nível. Mas quando aparece esse azul escuro aqui, a gente tem que interceder. Então, Vitão, qual o talhão que eu faço curva? Cara, onde tem um azul desse escuro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E esse azul escuro, ó, para ele começar, é porque vem água lá de cima. Então, a gente tem que estar esperto o que é que a gente vai fazer, que nem esse caso aqui, ó. Então, quando eu venho para o mapa, olha só, eu venho para cá, cadê? Opa. Quando eu venho para a sede, ó, olha o que acontece na sede, né? E tem um negócio bem legal aqui, né? Não sei o que que foi feito aqui atrás da sede, ó. Tem um rasgo aqui de trator, vocês podem me dizer depois, né? Mas a água está batendo nela e está escoando aqui. Ela está segurando um pouco, porque senão, ó, toda a água que vem aqui de cima cai para dentro da sede, ó. Tá? Então, eu não sei se isso foi feito na parede, se a sede está um pouco suspensa aqui, né? É um buraco mesmo, olha lá, ó, né? Foi feito um buraco aqui, tem uma barreira aqui para segurar essa água para ir para lá, ó, né? A gente pode, inclusive, ó, a gente pode pegar aqui, ó, e fazer isso aqui. Eu consigo ver e consigo medir o tamanho desse buraco que vocês fizeram. O buraco está daqui, ele está mais ou menos aqui, ó, para esse lado aqui. Ele está com mais ou menos, aqui está com 87 centímetros, ou 90 centímetros, mais ou menos 1 metro, né? Em relação ao outro lado aqui, ó, ele está com 1,5 m, né? 1,5 m. Então, realmente foi feito aí uma parede aqui de dreno em cima disso. E aqui a gente consegue, cara, medir todos os objetos, ó. A casa, ó, olha o perfil da casa aqui do galpão que eu acabei de fazer aqui agora, né? Se a gente pegar aqui, a gente consegue ver a diferença de elevação. Então, está com 12,9 metros aqui, mais ou menos, ó, 13 metros a altura do máximo do telhado aqui em relação ao terreno lá embaixo. Então, é com isso que a gente consegue fazer todas essas análises. Ó. Eu consigo ver aqui também o tamanho da profundidade do dreno, ó, largura e profundidade do dreno. Ó. Olha isso, né? 80 centímetros de profundidade aqui nesse local que a gente pegou. Então, a gente consegue ver tudo isso, calcular com bastante exatidão tudo que a gente está fazendo, para onde que a gente vai colocar essa água, né? Ver aqui as águas também que estão cortando a estrada aqui, ó. Olha só, tem uma água aqui que pode estar invadindo a estrada, entrando lá para dentro dela também. Né? E a gente sempre tem água indo para a mata, para as vegetações, né? Essa área aqui do meio é bem interessante, ó. Olha só, ela está segurando bastante água aqui, né? Se a gente tirar ela aqui, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a água aqui, ó, ela está começando aqui, ó. Ela não está vindo aqui de dentro para cá. A origem dela é aqui, tá? Então, isso é interessante também a gente ver para já, vou limpar essa área aqui, vou abrir, então como é que vai ficar a curva de nível lá na frente, ó. Então, a gente consegue ver tudo que está sendo feito ali, ó. Tá? Conseguimos ver essas áreas de erosão aqui, ó, erosão também, né? Então, assim, é perceptível que houve muita perda aí de erosão, muita perda de água, tá? E o que mais que a gente vai fazer aqui? Depois a gente tem também a pasta de shapes,
com a área útil aqui dos talhões, né? A gente pode importar também. Qualquer hora dessa a gente pode pegar essas áreas, tá? Então a gente trouxe elas para cá, ó. Deixa eu tirar aqui os dois fluxos de drenagem, tá? Então a gente tem as áreas dos talhões, né? Como que eles foram desenhados aqui, tá? A bordadura deles, certo? Então é isso, pessoal. Aqui a gente é o desenho de área bruta, tá? Do talhão, né? Então lógico que o trator não encostou aqui em cima, não passou por aqui. Tá bom? Então é um desenho de área bruta do talhão. Depois a gente tem também o cálculo de quantos por cento daquele talhão que está aberto a gente aproveita. Tá? Algumas fazendas a gente faz isso. Então o ideal seria a gente. Tem fazendas que a gente mapeia com a soja plantada, porque a gente consegue medir como que está o operacional desse plantio, a gente consegue calcular falha de plantio por amassamento de pulverização, por falha de plantadeira e por erosão, consegue avaliar como que está esse operacional, né, para a gente poder trabalhar para o ano seguinte, o que de melhora a gente tem que fazer com esse operacional e a gente consegue quantificar o quanto realmente de soja que a gente plantou nesses aproveitamentos de borda de talhão. Isso aqui a gente perde muito. Tem fazenda aí com 5%, 7% de arremate, né? A borda do talhão não está bem plantada, né? Então aqui a gente consegue até ver, ó, até onde foi plantado soja, né? Por que não plantou aqui? Então a gente consegue ver isso daqui, né? Então, logicamente, isso aqui é um croquis de talhão, é um croquis para a gente ver tudo certinho, né? Se a gente avançar, então, primeiro para fazer terraço e depois a gente pode avançar, então, para fazer os projetos de linhas de plantio e os projetos de linha de pulverização. Porque aí, um detalhe muito importante que eu tenho para falar, né? Você pega, por exemplo, um caso desse aqui, ó, uma área dessa, né? A gente, fazendo o projeto de linha aqui, a gente vai analisar se esse tipo de curva é uma curva para o trator passar por cima dela, né? Plantar aqui, ó, nesse sentido, ou se o trator tem que plantar, cara, seguindo o sentido da curva, né? E aí, para ele plantar seguindo o sentido da curva, a gente precisa desenhar todas essas curvas que existem para a gente depois fazer as linhas e fazer o offset das linhas, tá? Mas, assim, de maneira nenhuma a gente recomenda que se plante passando por cima da linha de plantio, tá? Nessa propriedade aqui eu não vi nenhum caso, somente ali em algumas áreas de balsas. Essas áreas do Luiz Eduardo são as áreas muito grandes, mais ou menos quadradas, com a declividade, tem declividade, mas em 2 km eu baixei 0,5%, 1% de declividade. Então a gente trabalha ali terraço de muito base larga, né? Só que no primeiro ano a gente nunca passa o trator por cima dele. A gente vai passar o trator lá pelo terceiro ano, que a gente pode mudar o sentido do plantio para poder tirar uns tiros mais reto, né? E ter um melhor aproveitamento no operacional. Economiza combustível, economiza tudo. Mas tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, assim, ó, curva de nível de primeiro ano e segundo ano, trator passar por cima, ela vai estourar. Esquece, tá? Então, é sempre bom. Fez a curva de nível agora, fazer cobertura, né? Que o capim ajuda bastante a compactar essa curva, para só lá pelo terceiro ano a gente poder passar trator em cima dela. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Então tem muito cliente que pede, eu quero fazer uma curva, base larga, para o trator passar por cima. Eu falo, cara, você está fazendo um quebra-mola. A roda do trator fragiliza a curva e vai ser ali que ela vai estourar, se ela for uma curva de nível, tá bom? Então aqui tem muita coisa para ser analisado, né? Primeiramente fazer as curvas, né? A gente vê aqui o impacto que esse dreno trouxe, né? A gente vê aqui, tem uma erosãozinha aqui, tenho, a água entrou um pouco, entrou, mas perto dos outros talhões, esse talhão aqui tá o suprassumo, ele tá perfeito, tá bom? Então é o tipo de coisa que a gente tem que analisar, tá bom? Agora fica com vocês, dá uma olhada, se a gente pode analisar para fazer o projeto de curva para todo mundo, a gente vai mandar o arquivo, vocês vão colocar lá no pendrive, vai plugar na máquina lá no trator e vai mandar bala lá.
Perfeito? E se precisar de suporte para a gente configurar trator, configurar a máquina, a gente ainda manda um manual. E se mesmo assim precisar que a gente vá lá na fazenda, a gente pode conversar para ir lá também nessa parte de soltar a aplicação, né? Porque tem que ter conhecimento do trator em si, tá bom? Mas a gente está aqui para auxiliar em tudo que a gente precisar. Então agora cabe aí a gente decidir, né? Se precisar que a gente vá na fazenda, a gente vai, né, Cleiton? A gente decidir quais talhões aí a gente vai atacar. Peguem esses arquivos, vocês vão dar bastante zoom nos arquivos e vocês vão poder analisar aí talhão por talhão, mas praticamente todo talhão, ó, tem erosão começando ou erosão em estágio avançado, porque a gente tem uma declividade ainda muito acentuada, ó. A gente não tem uma área assim, sempre tem um degradê, tá vendo? Você vê esse degradê de mudança de cor, de coloração, né? Ela é complicada e tem água descendo e é isso aí que vai acontecer. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem aí. Valeu, abraço.